de todos os trabalhadores aqui da casa, nesse 1 ano e pouquinho que estamos aqui, que a casa nos acolheu, com todos os nossos problemas. Então, trouxemos hoje aqui a maneira somente de, como se fosse, não um palestrante, estamos longe de ser, como se fosse uma antena somente repetidora. Não vamos trazer aqui nada de novo, tudo está nos postulados espíritas, nas obras de Kardec, nas obras fundamentais e complementares do espiritismo, e aqui na maneira de como uma antena repetidora, mas não dessas modernas, de fibra ótica, nada disso. Aquelas antenas de antigamente que colocávamos palha de aço na ponta e o irmãozinho ficava mais para a direita, mais para a esquerda, a sintonia está boa, melhorou a frequência, agora fica aí, para aí. É assim, dessa maneira que nós sempre nos sentimos, e que esse irmãozinho ao lado, talvez o nosso anjo guardião, que fica sempre mais para a direita, mais para a esquerda, meu filho. Quantos problemas. Mas aqui trouxemos o nosso querido amigo e conferencista, esse sim, palestrante de mão cheia, Haroldo Dutra Dias, em uma de suas inumeráveis palestras e frentes de serviço por Jesus e com Jesus, nas suas frentes de estudos, tem uma delas que nós nos simpatizamos muito, que é Cartas de Paulo, e uma delas foi acerca também desse tema, dessa dualidade, dessa oposição que todo ser humano traz dentro de si. A carne é fraca? Não é fraca? Qual a origem? De quem é a responsabilidade das minhas inclinações mais, das minhas inclinações boas? Então, o nosso irmão, com muita propriedade, com muita inteligência, traz um contexto histórico de que sempre houve alguém, sempre mentes, sempre gênios de antigamente, gênios aqui no sentido de sábios de outrora, principalmente os sábios hebraicos, os hebreus, trouxeram sempre esse estudo acerca dessa dualidade de dentro de nossa alma, pois sabiam que seriam muito importantes desde sempre nós observarmos essa nossa problemática dentro de nós. Então, vamos, por exemplo, citar aqui o filósofo direto de Sócrates. Sócrates, um homem que, dentro de sua capacidade, dentro de seu tempo, também dividiu a história em dois, entre pré e pós a sua pessoa, dentro de uma relativa sabedoria para impulsionar a humanidade. E assim como Jesus, Sócrates, não deixou nada escrito, coube a Platão escrever, deixar para a posteridade algumas teses, algumas interpretações gregas para a posteridade, para a humanidade. Então, Platão trouxe, de repente vocês já conhecem, trouxe quase que uma parábola. É conhecido como mito, o mito dos 2 cavalos. E é muito interessante, porque o carroceiro, que seria a alma, dirige, logicamente, uma carroça, e essa carroça, ela é puxada, ela é pulsionada por 2 cavalos. Um cavalo é dócil, é disciplinado. O carroceiro quer levar para a direita, o cavalo obedece e vai para a direita. Mas, na mesma carroça, tem o outro cavalo. O outro cavalo não é dócil, é cruel, é indócil, é não domesticado, é indisciplinado. Mas observamos que os 2 cavalos puxam a mesma carroça. E o cavalo indisciplinado, o cavalo indócil, sobrecarrega a carroça. Então, isso é só uma simbologia, conhecida como o mito dos 2 cavalos, acerca desse teminha que lá os filósofos da antiguidade já se preocupavam, cada um à maneira de suas tradições,
de suas inteligências acerca do tema, para que nós nos debruçássemos na atualidade para tentar tão somente nos entender. O outro filósofo romano, Públio Ovídio, escritor também romano, diria os homens no sentido de humanidade, amam e odeiam seus vícios ao mesmo tempo. Não que nós amamos e odiamos nossos vícios em essa semana eu só amo, a outra semana eu odeio, não, é ao mesmo tempo, durante a encarnação. Lúcio Sêneca, um estadista romano e filósofo, escreveu: eu sei o que é melhor, concordo, aprovo, acho bom, porém sigo o que é pior. Concordo, aprovo, acho legal, acho bonito ouvir, mas na hora do vamos ver, sigo o que é pior. Vamos observando nos filósofos da antiguidade, centenas de anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um outro filósofo grego, Epítetos, que teria dito que a própria filosofia iniciou-se na descoberta do homem em sua incapacidade e fraqueza de lidar com as coisas que lhe são necessárias, nas coisas que lhe são boas, nas coisas que lhe vão evoluir. E com essa incapacidade e essa fraqueza, originou-se a filosofia. Os antigos hebreus, em suas tradições, e dentro exclusivamente, especificamente de suas tradições, também sempre decorreram acerca desse tema, sobre essa dualidade, desse grande conflito que todos nós, sem exceção, trazemos dentro de nossa alma. Só que de uma maneira um pouco mais forte, talvez, de uma maneira um pouco mais, não diríamos pessimista, mas de uma realidade um tanto quanto dura. Os hebreus diziam em suas tradições: os homens são espreitados, as inclinações mais espreitam os homens desde que esses saem do ventre materno. Nossa, aí é forte. Então as nossas inclinações mais estão nos aguardando desde que saímos do ventre materno. Os hebreus disseram. Então isso era para que o povo entendesse que temos que estar sempre vigilante. Os hebreus também diriam, de uma forma que era de costume, usar exemplos, usar analogias do povo, para que nós entendêssemos melhor, diria que a massa são as inclinações boas e que, por sua vez, o fermento são as inclinações mais, e que o fermento é certo que levedará a massa. Se não prestarmos atenção, se não tirarmos no tempo correto, levedará a massa. Mas está tudo junto. E nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu turno, ao seu tempo, talvez por isso, usando sempre como exemplos, símbolos da natureza e de suas tradições, das tradições do povo, teria dito: acautelai-vos contra o fermento dos fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época. Jesus não estava julgando, mas Jesus, como auscultador, mor, que era da alma humana, via que além dos bons propósitos dos fariseus, dos religiosos, além das boas inclinações, também tinham e temos nossas inclinações mais.
Então, eles estavam ensinando a humanidade a prestar atenção nas inclinações mais também dos religiosos, que eram seres humanos. E o querido Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, o apóstolo de todas as gentes, independente do credo, independente da religião, o maior divulgador, impulsionador do cristianismo que se tem notícia, teria dito: o meu homem interior, a minha alma, esta tem o prazer de seguir as leis de Deus, mas vejo em meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu ser, do meu verdadeiro ser. Não é interessante? A minha alma, esta sim ligada a Deus, com o germe da criação, esta tem o prazer de seguir as boas coisas sempre, mas vejo nos meus membros outra lei que também está dentro de mim, guerreando contra a lei de Deus, que já sabemos quais são. Nosso irmão Ayrton estava aqui a nos ensinar, que acho o Ayrton um furacão espiritual de ensinamentos. Se nós perpassarmos séculos e séculos, vamos observar no pai da psicanálise, o austríaco neurologista Sigmund Freud, que em sua psicanálise se debruçou suas energias para tratar deste grande conflito e dizia que dentro de nós temos essa dualidade. As inclinações são mais instintivas, mais pulsionais, e as inclinações boas, as inclinações para a civilização, as inclinações para a civilidade, para o bem, para o bom. Mas com um detalhe importantíssimo: para a psicanálise, este conflito não tem solução. Não tem solução. Para a psicanálise. E graças a Deus, para o espiritismo, todos nós temos solução. Porque Jesus já nos vê aonde estaremos no futuro. Não vê esse ser agora cheio de problemas. Já nos vê no futuro, o amor do futuro. Aqui vamos abrir um parêntese. E uma vez Chico Xavier foi levado em sonhos por Emmanuel a uma região que ele nunca tinha visto. O amor sobrecarregava-o, a felicidade, a luz. Ele sentia o amor vibrar tanto que não se conteve e retornou ao corpo carnal, às vestes carnais. E no outro dia perguntou: Emmanuel, onde estávamos? Ele disse: irmão, eu lhe levei para o futuro, para o amor, onde todos nós um dia vamos chegar. Aqueles poucos segundos que lá estava, é o futuro, é o homem do futuro, é um homem perfectível, em vias de ser perfeito dentro da sua relatividade, porque todos somos deuses. Então, podemos perguntar: qual é a origem das más inclinações? Qual a origem das boas inclinações? É a vida cotidiana? É o corpo? São as vísceras orgânicas? Temos a tendência de culpabilizar, de terceirizar nossos problemas mentais e espirituais e sobrecarregar a pobre coitada da carne. A carne é fraca, como diz a pergunta? Num sentido, sim, porque ela se findará, ela se acabará em algum momento.
ela se finalizará nesse sentido restrito e específico. A carne é fraca. E ponto final. Só nesse sentido. Porque todo o resto de nossas inclinações, de nossos desvaneios espirituais, a origem está no nosso espírito, ainda cerceado, ainda presos em sombras de outrora. Outrora essas de séculos e séculos, outrora da semana passada. Domingo passado, nosso irmão Rafael trouxe a pergunta: qual a necessidade da encarnação? Lembram? E aqui vamos repetir só para relembrar. Não a pergunta, a resposta. Resumidamente, a resposta: a espiritualidade nos trouxe. A alma necessita enfrentar as vicissitudes da vida corporal para evoluir. Não existe evolução contínua na erraticidade, na espiritualidade. No tempo compreendido entre uma encarnação e outra, é o estudo, é a promessa, é o tratamento, é a apresentação ao amor doente, é a apresentação ao evangelho vivo, que é Jesus Cristo. E aqui é a prática. Então, a alma necessita enfrentar as vicissitudes, os vícios da vida corporal. Mas em nenhum momento a espiritualidade diz que a culpa é da carne, que o corpo atrapalha esse progresso. De certo que o corpo limita. Às vezes queremos dar voos mais altos, alçar mais altos, e estamos presos nessa atmosfera divina. Mas é para a nossa própria proteção. Porque um pouco desequilibradinhos que ainda somos, tentando alçar voos maiores, podemos ir nesse mundão de meu Deus para locais que não deveríamos, e a queda é um tanto quanto maior. Então temos o corpo como misericórdia divina e proteção para retermos a nós mesmos. Querem um exemplo? Quem nunca se pegou num sonho / pesadelo e que ao defrontar-se com alguém que não nos trouxe simpatia, ou ao chegarmos em locais um tanto quanto familiares, porque senão não estaríamos lá, mas ao mesmo tempo chocantes, o que fazemos? Corremos de volta e acordamos. Ai, meu Deus, era um sonho. Ai, meu Deus, era um pesadelo, graças a Deus. Olha o corpo como ferramenta de proteção para que os nossos agentes de outrora, para que os nossos comparsas de outrora não nos achem. Porque agora estamos num arcabouço diferente. Então devemos progredir sempre, porque o nosso rastro espiritual, às vezes, até cheiro deixa. Muitas vezes, irmãos da espiritualidade dizem: eu o reconheci pelo seu cheiro, pelo odor que exalou o seu perispírito. Que cheiros serão esses? Chico Xavier, ao caminhar, todos eram unânimes. Divaldo Franco teria dito que a primeira vez que saiu de uma reunião espírita com Chico, e Chico o levou caminhando nas ruas interioranas de Pedro Leopoldo, somente Divaldo e Chico de braços dados, Divaldo começou a sentir cheiros de flores, de rosas, mas não havia nada, só era barro, terra e mato. E Divaldo, de onde é esse cheiro, meu Deus, de onde é esse cheiro? Quando viu, meu Deus, é de Chico. Chico exalava flores e rosas. Então tenhamos cuidado.
Agora, com a doutrina espírita, vamos nos assenhorando desses conhecimentos para tão somente nos melhorarmos como pessoa. Talvez o que ouvimos e o que falamos dentro de um centro espírita ainda está um tanto quanto distante de nossa realidade, mas graças a Deus já estamos reunidos numa casa espírita, estudando, ouvindo, falando, porque o que já falamos no passado, o que já de repente ouvíamos no passado, que tipos de reuniões fazíamos parte no passado, agora estamos aqui matriculados para tentar seguir o Mestre Jesus. No livro Libertação, de André Luiz, sempre supervisionado por Emmanuel, ao inesquecível Chico Xavier, um livro tanto quanto chocante em detalhes acerca de causas e efeitos, falanges perversas, que estão sempre tentando nos puxar para trás. Então o livro nos traz do outro lado, o outro lado também da moeda, a misericórdia divina, em congregar irmãos desencarnados para nos ajudar encarnados e os desencarnados que lá chegam. E, resumidamente, numa assembleia parecida com esta, dezenas de pessoas se voluntariaram no seu tempo correto de entendimento e pediram permissão a Jesus para fazer parte de um grupo para ajudar os encarnados e os desencarnados que ainda não conseguem e não conseguiam sair de suas teias do passado. E para quem lê o livro vai lembrar desses nomezinhos: o ministro Flacos, o instrutor Gúbio. Notem que são nomes não usuais para os nossos ouvidos carnais. Que nomes são esses? Flacos, Gúbio, Druso. Se perguntarmos se conhece algum encarnado com esse nome, é quase que unânime a resposta: nunca ouvi falar. Talvez esses nomezinhos fortes e diferentes é para imputar na nossa alma, ou que ao lermos ou ao ouvirmos em palestras esses nomes, nos lembrarmos que talvez já estivemos reunidos em assembleias parecidas e prometemos, demos o nosso nome validado por nosso anjo guardião, que da próxima vez vai dar certo. Pode confiar. Então, o ministro Flacos, Gúbio, explicava para a palestra as causas e os efeitos de nossas ações, de não responsabilizar corpo, de não responsabilizar organismo. Esse objeto é a consequência de nossos tropeços espirituais. E teria dito, encarcerados ainda dentro de nossa lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Ele já inicia a fala nos trazendo na memória que nós já vemos e viemos recapitulando por multisseculares milênios consecutivos, tentando nos melhorarmos. Mas o ministro Flacos também lembra que, precisamente, ele não diz aproximadamente, talvez, ele diz precisamente, a humanidade lida com a razão há 40 mil anos.
e não como um balde de água fria, mas como um choque de realidade para os ouvintes, ele dizia: da mesma forma e do mesmo furioso ímpeto, o homem de Neandertal aniquilava o seu semelhante a golpes de sílex, de pedras, de rochas. O homem dito moderno aniquila o seu semelhante a golpes de facas, de fuzis e de bombas, para simbolizar um avanço em 40 mil anos, um tanto quanto pequeno, na moralidade. Não falava de avanços tecnológicos, científicos, médicos, filosóficos, porque temos tendências para tais assuntos, simpatizamos com esses assuntos mais facilmente. Mas para os assuntos da alma, para a moralidade interior, essa nós vamos deixando para lá na poeira do tempo. E o ministro dizia: ainda hoje, há dezenas de anos atrás, mas ainda hoje, em 2023, ainda tem médicos, como ele diz, pessoas do raciocínio acima da média, que ainda querem nos imputar que a responsabilidade, as causas e as consequências são orgânicas. A causa da doença é do corpo e a consequência vai ser no corpo e esquecem da alma. Mas, graças a Deus, cada vez mais vamos nos espiritualizando e vamos tratando o homem como ser integral. E vamos deixando para trás a culpabilidade na pobre da carne. E ele nos lembra que a espiritualidade benfeitora vem nos lembrando, nos relembrando, nos comunicando, nos ensinando que o Espírito vibra em todos os ângulos da existência. O Espírito sempre viveu em todos os ângulos da existência. E que cada ser, ainda que dentro do seu reino, mineral, vegetal, animal e hominal, há específicos, em forma latente, o Espírito que ainda exteriorizará. E que esses seres, entre todos os reinos, interdependentes, se relacionam, se associam, abrangem inúmeras famílias de criaturas que se relacionam entre si, emitindo ondas e frequências diferentes entre si, determinadas frequências dentro do e no universo. Mas todos nós, à maneira do sol que resplandece, que ilumina desde o ínfimo verme da criação ao espírito mais crístico, do cristal ao homem, do homem ao anjo. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o amor de Deus, encarnados e desencarnados, animados, anime, alma ou inanimados. Estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, como ele nos diz e nos orienta, para que perder tempo e energia para tentar desprender, sair do amor de Deus se é impossível? Porque estamos nele. Estamos mergulhados em seu amor. A maneira que estamos encarnados na atmosfera, estamos já encarnados e desencarnados no fluido cósmico universal. Então, para que perder tempo e energia tentando se afastar de um local que é impossível de sair? Nós devemos parar para pensar nisso. No dia que nós querermos entregar nossas energias e tempo somente para as coisas boas, ainda que de forma atrapalhada, atabalhoada, caindo e levantando, nós já estaremos
mais próximos do Evangelho vivo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E o objetivo maior, o ministro nos lembrava na palestra, de todos esses personagens, independente dos reinos, é um só. Que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz de Deus. Então temos somente um objetivo dentro e dentre essas recapitulações reencarnatórias, que o nosso valor espiritual se desenvolva. Simples, mas muito trabalhoso. Impossível? Não. Trabalhoso, sim. Não há nenhuma outra forma conhecida. Nunca lemos em nenhum livro espírita que exista alguma outra forma de seguir Jesus que não seja vivenciando os seus ensinamentos, colocando em prática na vida cheias de problemas. Não há outra forma de seguir os passos do Mestre. Se há 40 mil anos lidamos com a razão, se fizermos uma conta aqui bastante, aí sim, simplória, porque nós não somos da área de exatas, somos da área de humanas, então me perdoem o resultado da conta não ser certa, me ajudem. Se há 40 mil anos sabemos quem somos, e se conjecturando, dando exemplos, se em cada encarnação nós vivemos, se nós vivêssemos 100 anos, se a misericórdia divina fosse muito boa conosco e falasse assim, por 10 encarnações, você vai viver até aos 100 anos de idade. Logo teremos vivido 1000 anos, 1 milênio. Correto até aqui? Quem é da área de exato? Então, se em 10 encarnações vivemos 1000 anos, e se em 40 mil anos lidamos com a razão, se pegarmos 10 encarnações e multiplicarmos por 40, quantas encarnações já tivemos sabendo quem somos? 400. Então, já 400 recapitulações viemos tombando e tropeçando, tentando seguir o Mestre. E olha que não citamos aqui o tempo na erraticidade, porque não sabemos. Aprendemos com a literatura espírita que o tempo na erraticidade pode ser de 1 a 2 semanas, como séculos, como milênios. Aí esta é só uma simbologia do espírito imortal que somos, que fomos criados numa data, mas seguiremos os passos do Mestre por toda a eternidade. Então, há mais ou menos 400 encarnações, estamos tentando seguir o Mestre Jesus. E ainda não conseguimos. Estamos lá, chegando. Quando éramos neandertais, era na pedrada, no sílex. Agora na faca, é no tiro com uma mirazinha a 1000 metros de distância, mais confortável, uniforme, crachazinho, servindo a pátria, mas estamos evoluindo. Estas são simbologias e interpretações e informações da espiritualidade benfeitora através dos livros doutrinários, dos postulados espíritas, para nos relembrar o quão devemos não mais tentar nos afastar de Jesus, tentar nos afastar dos benfeitores espirituais que sempre estiveram, sempre estão e sempre estarão apostos
para nos dar as mãos quantas vezes forem necessárias. Não tenhamos vergonha de cair. Tenhamos vergonha de ficar lá no chão e não querer levantar por birra, por rebeldia, blasfemando contra Deus. O levantar-se é um sinal de humildade. Quando levantamos com a cabeça baixa e erguemos para o firmamento. É um exercício de humildade. É um exercício de entrega, de reconhecimento. Somos espíritos doentes. É melhor nós nos reconhecermos como espíritos doentes, mas tentarmos vivenciar a humildade que Jesus está tentando há mais de 400 anos, só com a razão, do que acharmos-nos saudáveis integralmente e humilhando, machucando, denegrindo, mentindo, roubando, sabe lá Deus, dentro do alto de nossa orgulhosa ignorância. Então Jesus nos lembrou na única prece que ele verbalizou enquanto encarnado, que é o Pai Nosso. No meio do Pai Nosso tem: não nos deixeis cair em tentação. Quando perguntaram para o inesquecível Chico, o que é tentação? E ele, de uma forma bastante simples e humorada, nunca simplória, vinda de Chico. Simples, sim. Simplória, não. Chico disse: a tentação é um cachorro raivoso, vociferando, babando, correndo atrás de nós, e nós tentando fugir, mas doido que ele nos pegue. Chico. Doido que ele nos pegue. Quão prazeroso é ser mordido pelo cachorro. Em quantas encarnações queremos fugir, mas não queremos. Me morde, mas me morde só um pouquinho. Me morde nessa perna, porque essa aqui já está toda mordida. Então agora devemos correr e fugir do cachorro, sabendo que ele vai até, muitas das vezes, nos pegar, mas não sentiremos mais o prazer da mordida. Somente isso já é um avanço espiritual que nós não temos ideia. No momento que nós não temos prazer mais nas nossas fraquezas, é o retirar as roupas, vestes carnais e vestir a túnica nupcial. É o já estar quase tentando sentar à direita do mestre. Voltando à palestra de Flaccus, um ouvinte que poderia ser qualquer um de nós lá em Libertação, perguntou: Flaccus, Gúbio, eu já entendo, aqui eu estou representando algumas dezenas de pessoas que me autorizaram a fazer esse questionamento. Nós já entendemos, estamos tentando, melhor dizendo, entender essa lei de retorno, essa lei de causas e efeitos, essas consequências um tanto quanto funestas que nós mesmos as causamos. Mas não seria melhor, não seria mais tranquilo para nós outros que o nosso Senhor Jesus Cristo suprimissem esses quadros, às vezes, tão terríveis que encontramos aqui na erraticidade? Pergunta interessante. Como aprender se ele fizesse isso? Por aí. E o que o Flaccus respondeu? Não seria o mesmo que perguntar ao Senhor e aos senhores e às senhoras: por que demoraste tanto a aderir ao reino dos céus?
Então, por que demoramos tanto a aderir ao reino dos céus? Enquanto nós estivermos dentro da lei de retorno, porque um dia, irmãos, chegaremos lá, um dia daqui a milênios, que por misericórdia divina e que por permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, não estaremos mais encarcerados na lei de retorno, porque já estaremos sido provados para todo o futuro, depois de milênios, não é amanhã, não. Não é em 2024, não. É milênios, mas um dia chegaremos. Como Emmanuel disse para o Chico, este é o evangelho do futuro, é o amor do futuro. O que tu sentistes, meu filho, é o amor divino sem perispírito. Só espírito. Um dia sairemos desse encarceramento da lei de retorno. Mas o ministro Flacos completou. Lembrem-se que a intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas, em nossas vidas, é sempre uma intervenção boa e justa, porque assim ele aprendeu com o Criador, com a causa primária de todas as coisas, que é bom e é justo. Então Jesus, como médio de Deus, só continua a lei. As consequências são justas. Ah, mas não são boas, são quadros terríveis que agora chegam ao meu destino. Mas se chegam ao seu destino individual, porque fostes o causador. Ainda que não nos lembremos, mas nunca podemos dizer que são causas, ou melhor, consequências injustas. Porque se Deus é bom e é justo, se a intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo é boa e é justa, se para nós no passado, ainda que o fator motivacional não foi o correto, mas para a nossa cabeça desequilibrada e cega e ignorante das verdades espirituais, para nós outros, a época, foram justas, porque as causamos. Então, se para nós, ainda que errôneas, não estamos aqui dizendo que foram as corretas, mas para a nossa cabecinha destrambelhada, eram justas. Então, se para nós eram justas e as consequências são justas porque Jesus é bom e é justo em suas intervenções, então não há injustiça. Concorda? Há injustiças, mas não há injustiçados. Ah, quantas injustiças nós vemos, mas nós não sabemos o porquê, as causas, as consequências. Mas uma coisa estamos tentando entender, que não há injustiçados, por mais dolorosos quadros temos pela frente. Então vamos aprendendo com esses ministros, com esses instrutores, quão generoso, amoroso e misericordioso é o nosso mestre dos mestres, o nosso médico das almas. Nós aqui tentando nos matricularmos para talvez trabalhar por Jesus e com Jesus, a maneira do maqueiro. Sabem o que é maqueiro? Não? Nos hospitais dos interiores da vida, quando chegamos lá todos destrambelhados, todos machucados, todos quebrados, vem aquelas pessoas geralmente fortes, às vezes até um pouco carrancudas, e pegam a maca. Por isso que ele é o maqueiro. Ele pega a maca, nos resgata de nossos carros, dos chãos da vida, coloca na maca para levar para os enfermeiros, que são os benfeitores espirituais, para que o médico, nosso Senhor Jesus Cristo, nos trate.
Então, a maneira como simples e truculentos, pelo menos maqueiros, vamos tentando trabalhar com Jesus como nossos irmãos, que não perguntam quem tu és, não perguntam nada, só colocam na maca para lhe ajudar a sobreviver. Mas, se o ministro Flacos e o instrutor Gúbio aqui estivessem materializados, estariam felizes conosco, porque nós já estamos aqui no KSSF matriculados. Nós já aderimos o reino dos céus. Se perguntarem quando nossos irmãos, nossas irmãs não passam com as pranchetinhas com os nomes? Não colocamos os nossos nomes nas pranchetas espirituais? É a adesão. Então estariam aqui sorrindo, graças a Deus, o KSSF já é uma assembleia que já aderiram ao plano divino. Até mesmo aos maridos que assinam pelas esposas, responsabilidade, está levando junto. Ah, mas eu não assinei, estava lá. Até ajudou, levantou o bracinho naquele assunto de causa e efeito, até ajudou lá o estudo, até perguntou, como assim não sabes? Mas graças a Deus, já estamos aderidos, já somos adeptos ao reino divino. Então, os ministros espirituais, Joana de Ângeles, benfeitora, nosso irmão Francisco, já estão felizes conosco, porque sabe lá Deus onde já estivemos, que tipo de assembleias já prestamos atenção, que tipos de assuntos já proferimos, quanta energia jogada fora. Agora, num domingo ensolarado da Flórida, num país de primeiro mundo, estamos aqui trancafiados no amor divino. Humberto de Campos, o repórter Esso da espiritualidade, razão pela qual não sabemos, é um dos poucos que tem a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo e supervisionado por Emmanuel, a discorrer sobre detalhes da vida espiritual, assim como Amélia Rodrigues em suas coleções de livros psicografados, acerca de assuntos da vida de Jesus e dos apóstolos, com detalhes singulares que nós só os encontramos nos livros desses autores espirituais que citamos. E no livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, o irmão narra a indescritível hora extrema de nosso Senhor Jesus Cristo. Narra os últimos minutos sempre da visão espiritual do dia fatídico ao nosso mestre querido. Jesus, na Jerusalém desvairada e enlouquecida, procurava um rosto amigo, alguém que pudesse lhe trazer reconforto ao espírito atribulado dos minutos finais de sua encarnação. Olhava silenciosamente, contemplava em silêncio a turba enfurecida e, fustigado pelas vibrações de ódio e de crueldade, como se devera morrer, sedento e em chagas, sob inúmeros espinhos, começou a procurar na turba os seus seguidores, os afeiçoados da véspera. Aonde estariam os laços amorosos da Galileia? Relembrou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. A saudade, meus irmãos,
amargurava-lhe seu coração. Por que motivos Simão Pedro o negara? Porque o apóstolo foi tão frágil? Ele a quem Jesus o confiara tanto. Por que razões Judas o traíra e o entregara por míseras moedas, a quem o apóstolo transmitia tanto amor e Jesus o amava tanto? Onde estaria Tiago, em cuja sua presença lhe comprazia tanto? Relembrou de Filipe e de Bartolomeu e chorou. Relembrou das sempre importantes e singulares conversas com o funcionário inteligentíssimo de Cafarnaum, Mateus, e sentiu saudades. E assim, de reminiscências a reminiscências, foi lembrando das crianças da Galileia que eu amava, cuja presença e a radiação de Jesus os fascinavam, e chorou. Lembrou da pergunta inusitada de Zebedeu, o convidando para sua singela casa, abrindo as portas pobres e singelas ao Mestre Jesus. Quanta saudade naquele momento tortuoso ao nosso amado Jesus. Observou que João estava ali, é bem verdade, ao pé da cruz, mas cansado e triste, e ainda tendo que socorrer a angustiada Maria. Foi quando, de repente, Jesus observou na turba enlouquecida um olhar que ele de pronto reconheceu. Porém, era o espírito perverso, o mesmo espírito perverso que o tentara no pináculo do templo, que o tentara no deserto, que o tentara no cimo do monte. O gênio das sombras, com um olhar enigmático, chegou próximo aos ouvidos de Jesus e murmurou: amaldiçoa-os, blasfeme, verbalize, Cordeiro de Deus, porque tu sabes que para Deus são todos traidores e desertores de teu ideal. Eu quero ouvir, se verbalizares ainda hoje, descerás da cruz triunfante e lhe darei o reino do mundo. Te colocarei junto aos potentados inteligentes e dominarás todas as consciências. Jesus o ouviu e uma expressiva mudez tomou conta de seu ser. E o pranto manou-lhe de seus olhos translúcidos. E começou a pensar de si para consigo: é verdade, Simão Pedro me negou, mas foi por um momento de fragilidade, não foi por má fé. Judas me entregara, mas estava iludido, meu pobre irmão, pelo poder e pela riqueza farisaica, não foi por maldade. E assim, de reminiscências a reminiscências, foi encontrando justificativas no imo da alma. E essas justificativas de amor e de perdão lhe trouxeram uma paz inquebrantável. Mas o espírito perverso ainda estava ali tentando. Amaldiçoa-os, verbalize. E Jesus olhou para o irmão com todo o respeito, mas também olhou para o firmamento e rogou em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem ainda o que fazem. E o gênio das sombras, raivoso, se retirou, apressado e envergonhado. E Jesus, em vez de olhar para a turba enlouquecida e desvairada da grande Jerusalém, continuou olhando para o firmamento e viu o céu rasgar-se de altos a baixo, dezenas de espíritos lhe trazendo flores, rosas e estrelas,
mostrando-lhe o caminho para o seu retorno para o trono celeste. E Jesus finalmente encontrou a paz indescritível dentro de seu coração. Meus irmãos, Jesus houvera vencido a última tentação e seguiria agora radiante e vitorioso para a claridade sublime da ressurreição eterna. Irmãos, todos nós teremos um dia a paz inquebrantável do Mestre Jesus e dezenas de anjos guardiães estarão nos recebendo para o nosso próprio trono celestial. Nós que em plateia de outrora já preterimos Jesus por Barrabás, já gritamos enceguecidos, ignorantes das coisas do Espírito, Barrabás, Barrabás. Agora, dentro do nosso coração, gritamos, no íntimo e no silêncio de nosso amor, Jesus, Jesus,